Boa tarde, como está esse início de semana para você e sua família? Eu sou Lalume Carneiro e esse é o Jornal Global News. É aqui que eu te atualizo sobre as principais informações daqui de Poções, da região e de todo o Brasil. Confira os destaques de hoje. Uma novela chamada Via Bahia. Incêndio em abrigo deixa mortos e feridos. A cantora Roberta Miranda lança um livro e fala que sofreu estupro na adolescência. Polícia prende ladrão de motos que agia em Poções e outras cidades. Tudo isso e muito mais você confere agora no Global News. Hoje vamos começar falando sobre a professora Conceição Nolasco. Ela que vai mostrar o seu livro Família Raiz Minhas Sementes. Conceição é uma professora, mulher, nascida e criada na fazenda Desabusa, no Umbuzeiro, zona rural de Poções. Ela buscou pontuar hábitos e costumes de sua região em seu primeiro livro e conversou comigo aqui nos estúdios da Global News. Vem ver! Estamos aqui com Conceição Alves Nolasco, que escreveu um livro lindo sobre a família raiz Minhas Sementes. Todo mundo tem uma história de família para contar, né? E você transformou isso numa coisa muito linda, que é o livro. E eu queria saber, quem é Conceição? Boa tarde, Laune. Conceição é professora, 36 anos na sala de aula, né? Sou pedagoga, sou mestre em políticas sociais, fiz várias graduações, pós-graduação e resolvi escrever o livro Família, né, Raiz Minha Semente. O amor à família, né? Sou muito apegada com os mais velhos, sempre conversei com os mais velhos e tinha um apego muito com meu pai. Até que eu escrevi esse livro, sempre eu chorava, né, na hora que ia falar dele, porque meu pai foi um exemplo e eu quis mostrar isso para a sociedade, que no meio-dia, né, no almoço, na zona rural, ele tirava uma hora do almoço dele para dar aula para todos os filhos, os pequenos que não dava para ir para a escola e para os grandes, os maiores que precisavam de reforço, né? Então, isso eu queria passar para a sociedade, que precisa muito hoje, né? Com certeza, essa questão de família tem mudado muito, né? Isso. E aí você traz essa ideia de família raiz, minhas sementes. O que esse nome do livro traz? O que é que ele significa para você como escritora? É como eu acabei de falar, né? É o amor à família, porque minha família raiz vem dos meus tataravós até meus pais. Minha semente vem dos meus filhos a meus netos, que são 8 aí no livro e já completando 9. Oh, que coisa boa! Tá vindo mais um por aí. Isso. O livro aqui, né, como a gente estava olhando, a gente estava conversando, ela veio de uma zona rural e passavam muito tempo, 60 minutos, para ir para a escola. E depois se viu em São Paulo, né? Como foi essa transição para você na hora de escrever? Até que esse livro, as pessoas chegam e me perguntam, a editora mesmo dá parabéns e fala isso, né? Que esse livro é valores e superação. Por que valores? Porque vem o amor à família, né? Que é a base hoje, fala da família e fala dos mais velhos, o respeito, né? Então são valores. E superação é isso, é da farinha com açúcar, né? Farinha, às vezes com açúcar, rapadura, farinha com rapadura, que a vizinha da escola passava pra gente. Todos os dias, depois de 11h30, a gente saía da escola, né? Que a merenda era 10h30, e a gente passava nessa escola, nessa venda, que era a vizinha da escola, para comprar a bala. E a pessoa da venda era da família da minha mãe, ela já estava lá com o lanchinho preparado para a gente, né? Para chegar até a escola, que era mais 1 hora para chegar até a casa, né? Na fazenda. Uhum. Então, superação por isso. Porque da farinha com açúcar que eu comia no caminho da escola, até os grandes restaurantes que eu almoçava, né? Com os professores, doutores e os colegas mestrando na Grande São Paulo. Sim, são coisas que hoje a gente quase não vai falar, né? Açúcar com rapadura, farinha. Isso. Mas tinha coisas... na época muito. Eu imagino, são coisas que vão se perdendo. Isso. Então, muito legal a proposta de trazer essa raiz para cá,
do seu livro, né, ser uma autobiografia, e acredito que vai ajudar muita gente a trazer de volta essa coisa boa de histórias de família, porque muitas vezes a gente esquece de dar valor, né? Isso. E com esse livro eu tenho certeza que muita gente vai voltar a olhar para si e falar assim, olha, eu tenho uma família que tem história. E isso é muito importante, então eu adorei a sua ideia, né? Obrigada. Sua autobiografia. Obrigada. E aí, esse é o primeiro, como você falou, de muitos. Sim. E o que vem por aí? Eu já penso em escrever, né? Uhum. Já tem muito material, né? Coisa boa. Escrito e posso estar em mais livros, né? Publicando. Que Com esse foi certeza. muito bem recebido, né? Eu ganho muito parabéns. Às vezes as pessoas da rua param para perguntar, né? Que eu sou a nova escritora de poções. Com certeza. E também a editora, né? Dá parabéns todos os dias. Que está muito bem, o livro foi muito bem, o tema foi muito bem escolhido. Foi, com certeza foi. Aí você fala que escrever família vindo dos meus pais, falar sobre a minha vida pessoal, profissional, fazer esse livro de recordações, recontar coisas boas e ruins da sua vida, é olhar para um tempo longe e trazê-lo para mais perto, como se desse um zoom em momentos da história que fica muito envolvida. Quando você lê esse livro, você tem ainda essa sensação? Sim, sim. É uma história que veio do meu pai, né? Sempre eu logo chego nele, porque ele era uma pessoa muito dedicada à família. E essa história boa e ruim é sobre o que a gente vivia antes e que a gente achava que era coisa boa e hoje, né, com tudo bom e as pessoas acham que é dificuldade. Por isso que às vezes eu falo boas e ruins, né? Porque antes para mim era boa, mas hoje as pessoas acham que é ruim. Né? Sim, sim. Eu queria saber, e essas suas sementes, né? O que você pretende passar para elas, né, através do seu livro e também, né, como vovó, como bisavó e por aí vai. As sementes são meus filhos, né? Eu tenho muito orgulho por eles. E as sementes e meus netos, né? Sempre eles sempre ama demais, né? A avó visita muito, né? Já chega chamando a avó. Eu acho que esses exemplos, né? Que sempre eu estou dedicando e falando com eles. Com certeza. Eu mesmo, quando você estava falando, eu me lembrei muito que eu costumava sentar no colo da minha avó para ela me contar histórias, né? Histórias infantis, histórias dela quando era criança, de como eram as bonecas com sabuco de milho. Eu ficava imaginando nesse contexto, então eu imagino que você deve ter muitas histórias para contar para os seus netos. Isso que você está falando é um pouco que está no meu livro, que os velhos amigos do meu pai sempre me contavam. Pronto. Muito obrigada pela sua presença, muito sucesso no seu primeiro livro, espero que tenha mais vindo por aí e, claro, pelo seu tempo aqui no Global News. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade, obrigada, Inácio. Fico muito feliz, né, de estiver aqui falando do meu livro, né, que foi uma chave virada na minha vida, esse livro, né. Os sobrinhos chegam assim falando que está muito orgulhosos, né, por esse livro que parece que todos estão amando mais a família depois que lê esse livro. Parece que veio assim, né, para buscar, resgatar o amor às famílias. Isso, essa família que é a nossa dádiva, né? É o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, com certeza é a nossa família. E não é só orgulho da família, não, orgulho poçoense, né? Obrigada. Ter uma escritora com livros publicados é coisa boa demais para a cultura da nossa cidade. Obrigada. Em Jequié aconteceram algumas contramãos envolvendo o prefeito Zé Cocá. Os salários do prefeito e do vice-prefeito Flávio Brandão, dos vereadores e de todos os secretários municipais tiveram um aumento significativo e deveria ter tal reajuste a partir do mês de janeiro deste ano.
A medida foi tomada a partir do projeto de lei criado pelo prefeito Zé Cocá e aprovado pela Câmara de Vereadores de Jequié, aumentando o salário do prefeito de R$ 22.000 para R$ 34.774,64, o que corresponde a um aumento de 57,93%. O do vice-prefeito de R$ 18.000 foi para R$ 31.297,17, um aumento percentual de 73,87%. E os salários de secretários municipais e vereadores passaram de R$ 12.660 para R$ 17.387,32, um aumento percentual de 37,34%. Ao analisar a proposta, o Ministério Público da Bahia, através da 4ª Promotoria de Justiça de Jequié, representada pelo promotor Dr. Arthur Rios, expeliu uma decisão na qual concluiu a nulidade dos atos administrativos e, consequentemente, a impossibilidade de implementação deste aumento. Mas os gestores têm ignorado o posicionamento do Ministério Público da Bahia. Com isso, o aumento de salário do Legislativo e do Executivo Municipal provocou manifestações contrárias por parte de associações da população e principalmente dos sindicatos, e representa a categoria dos professores e servidores municipais, que há um ano, com muito protesto e até greve geral da categoria, conseguiram extrair do prefeito Zé Cocá não mais que 4%, mesmo diante das perdas salariais da classe e da falta de cumprimento da Lei Nacional do Magistério. A Bahia tem sido um dos primeiros estados a aderir à isenção do ICMS em produtos de cesta básica. O imposto estadual já está sendo zerado pelo governo baiano, ou seja, não incide sobre produtos como arroz, feijão, milho, sal de cozinha, farinha, fubá de milho, farinha de mandioca, pescados comercializados por pescadores, macarrão e pães produzidos na Bahia, leite pasteurizados, ovos, frutas, legumes, hortaliças e carnes bovinas, suínas, ovinas, caprinas e de aves, cujo abate tem ocorrido na Bahia. Além destes, outros produtos têm alíquotas reduzidas no estado, como o óleo de soja, 12%, e o charque, 12%. Ao promover a isenção e reduções do ICMS ao longo dos últimos anos, o estado da Bahia é um dos pioneiros na adoção dessa política, que busca reduzir o peso dos impostos na inflação dos alimentos, implementando agora pelo governo federal, que zerou tributos federais na importação de uma série de itens. O governador lembrou que, para ajudar ainda mais os baianos a economizar, além da isenção do ICMS, o estado desenvolveu o aplicativo Preço da Hora Bahia. Com ele, a população se informa em tempo real sobre onde procurar os melhores preços de produtos e alimentos, fazendo uma compra mais barata, lembrou o governador. O aplicativo Preço da Hora Bahia pode ser baixado pelos baianos nas lojas de aplicativo de seus celulares ou acessados pelo site. No aplicativo é possível consultar os melhores preços de mais de 500 mil itens comercializados em todo o território baiano, tendo como base as notas fiscais eletrônicas processadas diariamente pela Secretaria da Fazenda do Estado. Francisco Elcio Barbosa, um dos vocalistas da banda Forró Saborear, foi preso em flagrante na noite de domingo, do dia 9, suspeito de esfaquear a companheira identificada pelas iniciais LREB, no bairro Itararé, na zona sudeste de Teresina. Após passar por audiência de custódia no dia seguinte, no dia 10, ele foi concedido a liberdade provisória do cantor. Ele deve ainda cumprir algumas medidas cautelares. A defesa do cantor nega que ele esteja respondendo por tentativa de feminicídio e esclarece que ele foi indiciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal por meio de nota. Os advogados de Francisco criticaram informações divulgadas sobre o caso. O escritório Alan Mota Advogados Associados vem a público esclarecer informações que circulam desde o dia de ontem a respeito do caso do senhor Francisco Elcio. Em diversas publicações foi erroneamente divulgado que ele teria sido preso pelo suposto crime de tentativa de feminicídio, o que não condiz com a realidade dos fatos, afirma a defesa. A nota também destaca que, após a audiência de custódia, o juiz responsável pelo caso considerou medidas cautelares suficientes para que Francisco responda ao processo de liberdade. A banda Forró Saborear se manifestou sobre o episódio e anunciou a saída do cantor. Em razão da discordância com a postura adotada por Elcio Barbosa, informamos que ele não fará mais parte do quadro da banda.
Esperamos que todos os fatos sejam esclarecidos da forma mais justa possível e que a justiça prevaleça, diz a nota publicada pelo grupo. As discussões sobre a concessionária Via Bahia continuam. Segundo a concessionária, a mesma que pode continuar administrando as rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528, mesmo após o fim de março, quando estava previsto o encerramento da concessão. A situação foi informada na segunda-feira passada, dia 11, que ainda não recebeu o pagamento de um acordo estabelecido com os órgãos responsáveis. Segundo a TV Bahia, o acerto previu o pagamento de R$ 892 milhões para a Via Bahia, sendo que 681 milhões por indenização e 211 milhões por recusa dos órgãos aos fatores administrativos previstos. No entanto, o governo ainda não aprovou o Orçamento Geral da União de 2025, que integra o valor que seria repassado para a concessionária. O início da votação da Lei Orçamentária Anual está previsto para o dia 19 de março. O Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informaram em uma nota que a proposta de acordo para o encerramento do contrato de concessão continua válida e em tratativas entre as pastas e a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União. Os órgãos seguem avaliando a melhor solução para a efetivação do acordo, considerando todos os aspectos necessários, como pontuado pelo relator do processo, o ministro Antônio Anastácia. A concessionária seguiria na administração das rodovias até o dia 31 de março. Depois disso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, assumiria o trabalho, onde a cobrança do pedágio nas rodovias seria suspensa temporariamente até a contratação de uma nova empresa. O programa Partiu Estádio, realizado pelo governo da Bahia, convocou na terça-feira, dia 11, 393 estudantes universitários para o programa. Os selecionados vão atuar em órgãos e entidades das administrações públicas em Salvador e no interior do estado. 241 vagas são destinadas à capital e outras 152 para cidades do interior. Além de Salvador, os municípios com maior número de convocados são Feira de Santana, com 48 vagas, e Vitória da Conquista, com 19. A lista completa dos selecionados está disponível no site da Secretaria de Administração do Estado, a SAEB. Além disso, os convocados serão comunicados via WhatsApp com a mensagem informando a alteração do seu status no site do governo estadual. Ainda conforme o governo estadual, do período do dia 17 a 31 de março, o convocado deverá entrar em contato via e-mail ou por telefone com a unidade de recursos humanos do órgão onde irá atuar, para obter mais informações sobre a forma de entrega da documentação. Policiais militares da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar realizaram rondas no bairro Vista Verde, em Poções, quando avistaram 2 indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos homens fugiu, tomando destino ignorado, enquanto o outro permaneceu no local, segurando uma mochila. Durante a abordagem e revista, foram encontrados na mochila 6 tabletes médios de substância análoga à cocaína, um pacote pequeno contendo substâncias em pó análogo à cocaína, diversos sacos plásticos utilizados para o embalo de entorpecentes, uma balança de precisão, uma faca, uma colher, uma carteira de bolso, 2 celulares, um iPhone e um Redmi, R$ 150 em espécie. Diante dos fatos, o suspeito, um homem de 19 anos, foi conduzido, juntamente com o material apreendido à Delegacia de Poções, para a adoção das medidas cabíveis. Uma bomba caseira explodiu na terça-feira, dia 11, no terminal de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e levou à interdição do local pela polícia. O objeto estava em uma sacola e explodiu sozinho. O esquadrão antibomba foi acionado e detonou um segundo artefato improvisado encontrado em outra sacola. Ninguém se feriu. A câmera de segurança registrou quando o homem deixou as sacolas na fila do ponto de linhas 209P10, que vai de Cachoeirinha até o terminal Pinheiros, e saiu do local. Um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais, a GATE, usou um equipamento de raio-x para saber o que havia no segundo pacote e o detonou. Segundo o primeiro-tenente do GATE, Vitor Capello Haddad, o raio-x serve para identificar o formato do objeto e ter mais noção até para conseguir coletar materiais que possam servir de prova no futuro. De acordo com Haddad, há o envolvimento de pelo menos 2 pessoas no episódio. Ainda não se sabe a movimentação do crime.
Você conhece a cegonha bico de sapato? O bico de sapato ou bico de tamanco, Balaeniceps rex, como é uma ave de bico grande, tem características de uma cegonha, um pelicano e de uma garça, mas não é parente de nenhum deles. Os cientistas acreditam que o seu parente mais próximo seja o cabeça de martelo. Vive em regiões pantanosas localizadas no centro do continente africano, do Sudão à Zâmbia. Alimenta-se basicamente de peixes e rãs. É uma espécie de ave pelecaniforme. Seu nome comum se refere à forma do seu bico enorme. E uma ave de cor cinzenta, com os filhotes apresentando uma plumagem acastanhada, faz seu ninho no solo e geralmente põe 2 ovos. A ave produz um som muito comparado com uma metralhadora. Após horas de espera, o fotógrafo captura o olhar hipnotizante da cegonha bico de sapato. Uma festa animada por som de paredão terminou com um PM agredido, tiros e um homem preso. Durante uma abordagem de um homem por fazer uma festa com paredão e um som excessivamente alto, perturbando a vizinhança, policiais militares de Feira de Santana foram hostilizados por pessoas que estavam na festa, impedindo a prisão do acusado. Durante a confusão, o PM chegou a disparar tiros para o alto. Ao final, o homem foi preso e o carro que estava com a documentação irregular e sistemas de som foram apreendidos. Vamos para um comercial rapidinho e logo mais estamos de volta. Estamos de volta com muito mais informação para você. Um abrigo em São José dos Campos, Vale do Paraíba, em São Paulo, foi incendiado por um homem que vive em situação de rua, quando ele colocou fogo em um sofá. O incêndio se alastrou e 4 pessoas morreram. O suspeito tem 42 anos e foi preso em flagrante. O incêndio atingiu um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social. 22 pessoas estavam no prédio no momento do crime. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele bota fogo e foge em uma bicicleta. O suspeito foi preso em flagrante, 22 pessoas estavam no abrigo e 18 sobreviveram. O 90 Segundos de hoje vem com a história de um sapateiro à moda antiga, chamado Miguelzinho. Bom, tô aqui com o Miguelzinho. Miguel, como é o teu nome? Miguel Barbosa da Silva. Miguelzinho, me conta como é que foi a sua infância em Bom Jesus. Era ir para a escola e jogar bola de meia. Depois me jogaram, meu pai me botou na oficina, né? Aí eu não aprendi. Aí eu resolvi, dei na cabeça, sair pelo mundão aí, só com registro, né? Saiu eu uns 6 de Bom Jesus. Aí cheguei em Teoflotano, os outros veio tudo embora, eu fiquei. Aí eu só com registro, os guardas rodoviários me pegou e disse, não, você vai ficar mais nós aqui, você é de menor. Você vem de onde? De tal lugar. Aí ele me criou até os 19 anos, tirou meus documentos, aí me mandou ir embora para casa. Aí quando eu cheguei, eu entrei na oficina de Seu Braulo. Oficina Como de aprender? quê? Seu Braulo era oficina de quê? Sapateiro. Como sapato, né? Trabalhava eu, Dó, Milton, Betinho e uma turma de fora, né? E Altari, Gideon, tudo trabalhava junto, né? Aí o filho do Seu Braulo chegou aí e veio buscar ele pro Rio. Porque eles eram tudo bem de vida lá, né? Levou o velho e Zé foi, era o mais velho. Ficou com a oficina e botou com a oficina, eu trabalhei com ele 8 anos. Aí vim embora para aqui, daqui eu fiquei cortando. Fui para São Paulo, fui para Salvador, eu molecote, né? Com 26, 25 anos. E desgracei e cortei o mundo inteiro. Só trabalhando de sapato. Em São Paulo você trabalhou onde? Trabalhei em Franca, né? E trabalhei lá em Franca da Rocha também. Aí eu vim-me embora. Fiquei em São Paulo uns 12 anos. Aí vim aqui para Conquista, trabalhei na motinha ali, de sapato. Conquista um ano. E fiquei daqui, eu vim para aqui, daqui. Eu voltei para São Paulo, para casa da minha irmã. Aí, quando eu voltei, aí eu comecei e parei com isso aqui. A idade já estava chegando. Aí, deixa eu ver,
No ano de 2012 eu aposentei. Aí eu agora continuei fazendo para mim. Eu fazia chinelo em São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Flamengo, e tinha uma barraca lá, na 12, né? E eu andava São Paulo inteiro. Depois eu parei, vim embora para aqui, peguei o ponto, vendi, né? Naquela época, R$ 400, né? Eu peguei o dinheiro e vim embora para aqui, daqui fiquei. Quer dizer, o seu ramo inteiro foi no ramo de sapato. Só no sapato, só sapato. Eu fazia mocassim, eu fazia sapato de formatura, tudo para... Trabalhei em Catité, que lá é formatura, né? Aí minha área era à noite. Eu trabalhava no sapato de formatura à noite. No outro dia o cheque estava em cima da mesa, né? E aí o pessoal da formatura vinha pegar o sapato tudo pronto. O dono entregava, quando ele ia para casa, deixava o cheque meu lá. Aí pronto, fiquei nessa aí, dessa aqui e vim para aqui. Certa época eu vi você lá na Rio Bahia. Aqui, Eu trabalhei lá também, morei lá um tempão. E fazia o quê? Como é que era o trabalho lá? Era isso aqui mesmo, debaixo daquele pé de pau lá. E aqui eu armei esse barraco aqui, mas tá feio, né? Mas melhora, uma hora eu vou consertar isso aqui e passar o tempo. A minha profissão é essa. Se eu fosse trabalhar com calçado, eu faço todo tipo de sapato. Porque naquela época não usava muito ponto, né? Era mais prego, chuleadeira. No lugar que eu trabalhei, tudo é na linha. Não tinha negócio que rasgava muita meia e o povo não queria prego. Eu trabalhei com máquina de plespotar, trabalhei com máquina de tudo, de calçado. Aprendi outra profissão lá em São Paulo, que é tapeceiro de automóvel, mas essa eu não quis seguir não, porque se eu fosse pôr, não tinha lugar para pôr o carro do freguês, né? E eu continuei na sapataria. Aí até nos dias de eu vir embora, ainda trabalhei um mês de sapato lá na Rua Augusta, em São Paulo, para uma mulher lá que ela me pediu. Disse, olha, eu pagar de você, fichar você, eu não vou não, mas trabalha para mim aqui um mês para eu poder entregar essa comida. Montei o sapato dela tudo um mês, ela me deu R$ 1.000 naquela época. Hoje é R$ 1.000, né? Naquela época era de cruzeiro. Aí vim embora. Quem é a sua clientela? Como é que é? Quem é o seu cliente aqui? Aqui, sou eu mesmo. Não, mas você vende para quem? Eu vendo aqui para um rapaz aqui, tem a feira aqui, e vendo para um cara de Minas. E por acaso, chega aqui uma pessoa agora na tua barraca, eu quero fazer um chinelo. Você atende? Atendo, se eu tenho pronto, eu ainda vendo aqui, vendo 2, 3 par. O resto eu entrego, né? O rapaz da barraca aqui embaixo. Como é que é? E a matéria-prima? Onde é que você busca? Lá em cima no Pituba. Que material é esse? Lameira. Lameira de caminhão. Antigamente era pneu, mas pneu agora não tem mais, só tem pneu radial, né? Só com arame. E a lameira é isso aqui. Tem delas que vem branca, tem delas que vem assim, tem delas que vem colorida, né? É assim. Agora eu estou vendo que na sua bancada não tem um pé de ferro. Não, isso aqui não usa. A única ferramenta que eu uso é isso aqui, ó. Como Isso é que aqui. funciona? Me mostra aí como é que é o seu trabalho. Eu Isso estou aqui. vendo que tem uma sandália virada aí perto do seu braço. Isso aqui tudo na faca, ó. O desenho tudo na faca. Tá vendo? O desenho é tudo na faca, ó. Tudo na... E as correias? As correias tudo na faca. As correias disso aqui, ó, protetor. Agora, assim, essa que você está tirando, você está trabalhando numa sandália aí, essa que está meio cortada aí, o que você vai fazer? Essa aqui eu vou esbastar para fazer ela. Dá uma afiada na faca aí e começa a trabalhar. Ela aí. Vou ficar aqui mais perto de você. Aí o couro come, né? É assim mesmo, fazer o quê, né?
Trabalhei muito. Hoje eu faço isso aqui para poder ocupar a mente, né? Para ocupar a mente. Isso aqui é duro. Miguelzinho tá casado? Não. Tive umas mulheres, mas não adiantou. Aí larguei. Tem filho? Tem 2. Mora Tem, onde? tem um de criação e uma filha legítima. Mora em São Paulo. Pois é. É assim. Essa profissão, eu não ensinei nem meu filho, que ele não tem cuidado, pode se cortar, né? Isso aí que é o problema, né? Se eu quisesse fazer outro tipo de chinelo, em Conquista eu tenho material, mas capital é que está difícil. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de cometer furtos e roubos de motocicletas no sudoeste baiano. O infrator, que já esteve atrás da grade por 8 vezes, comentou também que de janeiro até a metade de março já cometeu 15 roubos de motos. Identificado como Flávio Ferraz da Silva Brito, de 38 anos, estava preso em Brumado e na primeira semana em liberdade já fez 8 vítimas. Flávio confessa que os produtos provenientes dos furtos eram vendidos em Itambé, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Disse que praticava os crimes em Jequié, Poções, Conquista e também houve um assalto a banco. As motos, segundo Flávio, eram vendidas entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Flávio, diga seu nome completo. Flávio Ferraz da Silva Brito. Tem quantos anos, Flávio? 38 anos. Já foi preso quantas vezes? 8 vezes. Da última vez que você foi preso aqui em Vitória da Conquista, qual foi o crime? Furto de moto? Foi artigo 155. De moto? Furtos. Teve o banco também, né? Foi. Teve o lance do banco também. Uhum. De lá pra cá você já foi preso em outra cidade? Brumado. Furto de moto? Foi. Certo. Então vamos ao que nos interessa agora. Tem quantos meses que você foi solto de Brumado? Eu acho que não tem nem um mês, não. Pronto. Nesse mês aí que você foi solto, esse período, você roubou, furtou em média quantas motos aqui na região? Eu estou falando na região de Conquista, Jequié, todas as cidades. Furtei em Conquista, Poções e Jequié. Só nessas 3 só. Depois que eu saí agora de Certo. Brumado. Em torno de quantas motocicletas? Eu acho que umas... Só dessa vez agora que eu saí agora, umas 8 a 9. Você falou para mim que foi 15, e agora? Não, mas você falou de janeiro pra cá. De janeiro pra cá. 3 meses pra cá. É eu tô isso. falando desse... Esse ano. Desse mês aí que eu saí de Brumado pra cá, acho que eu furtei umas 8 a 9 motos. E para quem que você vende essas motos? Essas motos aí eu vendo pra Helenildo lá de Itambé, pra Bastião de Feira. Helenildo não, Samuel de Itambé, Helenildo aqui de Conquista ali da Alagoas. E o menino lá que eu falei pra você que eu conheci ele só como gordinho, entendeu? Que foi preso com os negócios das Hilux aí e tal. É o do coco? É... Onde é a loja dele de coco? Eu sei que ele mexe com negócio de oficina ali pro lado da Bahia ali, só que na onde eu entregava pra ele era no terreno lá onde que achou as caminhonetes. Como é o nome dele? Eu conheci ele como gordinho. E o terreno é lá no Cidade Maravilhosa? É, lá pra cima, lá, perto de onde eu morava ali descendo assim. Certo. E o valor dessas motos, em média, a média que você... De Que ele paga. 1.000 a 1.500 reais. Um trisal formado por um YouTube com mãe e filha diz não descartar engravidá-las juntas.
Nós não fazemos sexo juntos, disse mesmo assim escandalizou os internautas ao anunciar que havia engravidado a sua namorada, a produtora de conteúdo Jade, de 22 anos, e a mãe dela, Dani, de 44 anos. Nick tem 3,4 milhões de inscritos em seu canal. Um influencer nascido na Jamaica e radicado no sul da Flórida, Estados Unidos, diz que os três estão juntos há quase 2 anos. Eles são, na verdade, mãe e filha, e nosso envolvimento um com a outra é real. E que elas não estavam realmente grávidas, pelo menos não ainda, explicou Nick, e começou a carreira na web após deixar a cadeia em 2017, tendo cumprido 1 ano de prisão por tráfico de maconha. O youtuber disse que conheceu Jade há cerca de 2 anos numa sessão de fotos. Ele alegou que o casal recorreu à mãe dela, Dani, para pedir conselhos sobre uma fase difícil que estavam passando. E ela sugeriu convidar outra mulher para o relacionamento deles, garantindo que não tinha ela mesma em mente. Nick tem a mesma idade do filho mais velho de Dani, irmão de Jade. Rodrigo Duterte, ex-presidente das Filipinas, foi preso acusado de crime contra a humanidade. Segundo o governo filipino, que tinha mandado de prisão expelido pelo Tribunal Penal Internacional Filipino, a sua prisão se deu ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Manila, capital das Filipinas. Após chegar em Hong Kong, o gabinete do atual presidente Ferdinand Marcos o mantém sob custódia. Vale lembrar que o próprio Duterte, quando era presidente, fazia rondas pelas ruas e, em casos de suspeito de uso de drogas, executava tiros com a sua própria mão, e alguns vídeos foram postados publicamente para servir de intimidação. Roberta Miranda, conhecida como a rainha do sertanejo, em entrevista ao Fantástico no domingo do dia 9, revelou detalhes de um dos episódios mais traumáticos da sua vida. Eu fui trabalhar na boate como cantora para continuar tendo um lugar, um teto. Foi onde tinha uma pessoa que todo mundo conhece lá, mas eu não vou falar o nome, e ele se invocou comigo. Ele meteu o revólver na minha cabeça e me estuprou, disse a cantora enquanto acariciava seu cachorrinho. Roberta disse também que aos 5 meses e meio de gravidez, ele a queria novamente e foi nesse momento que ela deu uma cadeirada nele. Eu tinha um ódio tremendo dele. Foi quando ele deu um chute na minha barriga e matou meu filho. Isso para mim é um horror, diz ela, emocionada ao falar do seu livro autobiográfico. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, anunciou na madrugada do dia 11 a suspensão imediata das operações da companhia aérea Voepes, antiga Passaredo. A medida de caráter cautelar permanecerá em vigor até que a empresa demonstre a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão previstos em regulamentos. A decisão da ANAC decorre da incapacidade da Voepes em solucionar irregularidades identificadas durante a supervisão realizada pela agência, bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos. A Voepes, formada pela União de Passaredo, Transportes Aéreos e da MAP Linhas Aéreas, opera atualmente como uma frota de 6 aeronaves, atendendo a 15 localidades com voos comerciais e 2 por meio de contrato de freteamento. Questionada, a Voepes afirmou que iniciou as tratativas internas para cumprir as exigências. Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço. Por isso, colocaremos todos os esforços para retomar a operação o mais breve possível, disse. Ladrão trapalhão arromba telhado e invade a loja da Claro no centro de Poções. Um larápio que invadiu o estabelecimento entrou pelo telhado e despencou do teto da loja, se arrebentando no chão, sem na verdade levar nada da loja. Os aparelhos são armazenados em outro endereço, não dando chance aos ladrões. 2 homens deram entrada no hospital de Mirante, gravemente feridos, em acidente com motocicleta na BA-640 entre Mirante e Bom Jesus da Serra, próxima à ladeira de Miranda. A polícia foi chamada e, ao chegar no pronto-socorro do hospital, descobriu que se tratava de Lucas Tássio Palmeira Santos, de 29 anos, que pilotava a moto, e o carona Douglas Souza Santos. Ambos aguardavam a chegada de 2 ambulâncias com UTI móvel para transferência para a Vitória da Conquista. Segundo testemunhas, Lucas pilotava uma motocicleta Honda Titan KS 150 cilindradas, que ao descer uma ladeira e passar por uma ponte,
Logo em seguida veio uma curva e que, possível desacordo com a velocidade, perdeu o controle, saiu da estrada e bateu em uma pedra. O acidente aconteceu no último dia 11 e as duas vítimas são moradores de Poções. Lucas trabalhava no Colégio Manuel Padre, em Bandeira Nova, e não resistiu e veio a óbito. O indígena Vitor Braz, de 53 anos, do povo Pataxó, foi assassinado na noite desta segunda-feira, dia 10, durante um ataque contra a comunidade da terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal, no município de Prado, Bahia. Segundo o que foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ele foi morto por disparos de arma de fogo. Braz era morador da Terra Vista, localizada em área que está em processo de demarcação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, outro indígena foi ferido por disparos de arma de fogo e teve que passar por uma cirurgia na manhã da terça-feira, dia 11. Após o crime, o Conselho de Caciques Pataxós, CONPACA, manifestou um profundo repúdio e indignação diante da violência. Vitor Braz foi cruelmente assassinado por pistoleiros em um ataque orquestrado por fazendeiros e outros 2 adolescentes seguem desaparecidos. Fecha aspas, acusou a entidade. Ronaldo Fenômeno, ex-jogador da seleção brasileira, afirma que tentou um contato com 27 federações, mas que 23 fecharam as portas para ele. As federações se recusam a me receber em suas casas sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição, disse Ronaldo em seu comunicado. Ronaldo chegou a ter uma reunião com a Federação Paulista. Outros 3 nem chegaram a responder ao Fenômeno: Amapá, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião, disse o Fenômeno. Jorgeão Quebra-Pedra, lutador de MMA, foi assassinado no dia 11/3. Jorge Jesus dos Santos foi morto em ataque na manhã da terça-feira. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime. Quebra-Pedra foi vítima de um assassinato a tiros em Ribeira do Pombal, município localizado no estado da Bahia. O crime ocorreu por volta das 8 horas da manhã, na Avenida Pedro Rodrigues da Conceição, próxima à Clínica Viva, e chocou a comunidade local. A Universidade Aberta do Brasil é um programa articulador entre governo federal e entes federativos que apoia instituições públicas de ensino superior, o IPES, a oferecerem cursos de nível superior e de pós-graduação por meio do uso da modalidade de educação à distância. Ele foi inspirado em diversos modelos e projetos de educação à distância brasileiros e criados em 2005 pelo então presidente Lula. A Prefeitura Municipal de Poções, através da Secretaria de Educação e o Polo EAD UAB Poções, realizou no último dia 14 a aula inaugural de cursos de Matemática pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano e Pedagogia UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Esse foi o Jornal Global News dessa semana. Tenha uma boa semana para você e sua família e até a segunda-feira que vem. Tchau!